Amém. Glória a Deus. Precioso estarmos louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus que muda, que transforma a vida da gente, que tem uma vida nova para cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu quero ler com você apenas um verso. Esse verso que está ali na transparência. Eclesiastes 7, verso 29. Quem não está muito familiarizado, Eclesiastes, está depois Salmos, um pouquinho mais à frente, você vai achar o livro de Eclesiastes. Esse livro escrito por Salomão. Eclesiastes 7, verso 29. Você pode ler comigo o que Salomão concluiu aqui? Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu gosto sempre no início da palavra sugerir que você faça uma oração. Deus, fala comigo nessa manhã. Se tem algo que eu preciso compreender, abre os meus olhos para que eu entenda. Eu não tenho dúvida alguma, eu não posso falar o seu coração, mas Deus pode. E para que Ele fale, você precisa desejar. Faça isso nessa hora. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão abençoado. Obrigado porque o Senhor nos lembra o quanto o Senhor nos ama. Dai-nos entendimento da Tua palavra nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Esse texto de Salomão, esse verso de Salomão, ele mexe muito comigo. Salomão, revestido da sabedoria de Deus. Vocês conhecem a história, lembram-se que Salomão pediu a Deus, podia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu muita sabedoria. E após examinar o mundo, a sua própria vida, as circunstâncias à sua volta, ele para mim aqui conseguiu resumir o problema do ser humano. Deus, quando nos criou, Ele nos criou simples, retos, para uma vida abundante, para uma vida transbordante, para uma vida cheia de Deus. Só que nós, meus queridos, nós conseguimos complicar tudo quando a gente se desvia da presença de Deus, quando a gente ignora as suas orientações. Basta se lembrar no início, no princípio, o que o livro de Gênesis nos revela? Deus cria o homem, Adão, Deus cria Eva, nos coloca num lugar perfeito, numa natureza perfeita, num planeta perfeito para viver, um local onde o homem desfrutava de vida, desfrutava de paz, onde a natureza estava em harmonia, e não bastasse isso, meu querido, o próprio Deus, no fim da tarde, vinha bater um papo com o ser humano. Que vida Deus reservou para nós? Mas o que a Bíblia ensina? Chegou um determinado momento, o homem resolveu duvidar de Deus. Será que Deus sabe mesmo o que faz? E nós conhecemos a história registrada ali em Gênesis. Quando o homem duvida de Deus, quando o homem desobedece às orientações de Deus, ele peca, ele se afasta da presença de Deus e deixa de trilhar um caminho de paz, um caminho de vida, um caminho de prosperidade, para trilhar um caminho de dor, de sofrimento e de morte, que se espalhou sobre toda a raça humana. Desde o princípio, ainda no Éden, Deus nos criou simples e retos, mas a gente começou complicando tudo. Mas o que é impressionante na Bíblia, e essa última música que nós cantamos revela um pouco isso, é que Deus nos ama. Meu querido, Deus te ama. E Deus não podia conviver com isso, e Deus não podia conviver com nós nesse caminho de morte. Então o que Ele faz?
Ele pega o que ele tem de mais precioso, o seu filho querido, perfeito, santo, puro, que participou com ele da criação do mundo, o Verbo de Deus, e ele permite que o Verbo de Deus morra por você e por mim, para pagar o preço do nosso pecado. Em Cristo Jesus, então, em Cristo, Deus conserta todas as coisas. Deus, de novo, meu querido, abre a chance, abre a oportunidade para nós termos vida e vida em abundância. Através da morte de Jesus no Calvário, Deus devolveu a vida para cada um de nós. Como diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Paulo, falando em Romanos 8, 1, diz assim: agora já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Meu querido, se você creu em Jesus, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, hoje já não existe mais nenhuma condenação sobre você, porque Cristo já pagou o preço do seu pecado. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, não sei se você está aflito, não sei se o diabo está te lembrando erros do passado, coisas que têm te afligido, te perseguido, mas eu quero te dizer o seguinte: a palavra de Deus diz: agora já não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Você foi liberto. Se Jesus é o Senhor da sua vida, a dívida que existia contra você foi rasgada, porque o sangue de Jesus te libertou. E Ele fez isso para que você tivesse vida, e vida em abundante. Mas, meu querido, aí que começa a minha palavra. Uma coisa que tem angustiado o meu coração, quando eu penso na minha vida, e quando eu penso na vida de muitos de nós que estamos na casa de Deus, Deus fez tudo para que nós tivéssemos essa vida abundante de volta. Mas nós continuamos escravos. Continuamos na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias, vivendo crises, conflitos, dores que nós não precisávamos estar vivendo. Sabe, o mundo por si só, como disse Jesus, ele tem o seu mal. Nós vamos enfrentar aflições até por sermos servos de Jesus, mas infelizmente o que nós temos visto nesse tempo é que nós, crentes, temos sofrido, não temos vivido a vida abundante, porque ainda não conseguimos ter uma vida plena em Cristo Jesus. Estamos enfrentando lutas e sofrimentos porque são frutos de escolhas nossas, de erros nossos. É triste pensar em quanta dor, quanto sofrimento temos passado, porque a gente ainda tem vivido na carne. O que a palavra de Deus nos ensina é que enquanto a vida de Cristo não fluir em nós, enquanto nós não vivermos plenamente a vida de Cristo, nós estaremos vivendo ainda pela carne. Isso só nos traz angústia, dor e sofrimento. Mas a minha palavra nessa manhã para mim e para você é o seguinte: Deus tem uma vida abundante para você. Você pode desfrutar de paz, da harmonia, da graça de Deus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos aflições, mas nós temos a convicção de que Deus pode fazer toda a diferença na nossa vida. E pensando nisso, eu quero pedir licença a vocês, de compartilhar com vocês 3 atitudes, que eu creio estão de acordo com a palavra, precisam estar presentes na nossa vida, para que eu, para que você, nós desfrutemos da vida abundante que Deus tem para nós. Esse tema é muito amplo. O que Jesus tem para fazer é inimaginável, é muito maior. Paulo chegou a dizer que nem mente, nem ouvido, nem ninguém pode imaginar o que Jesus tem para as nossas vidas. Mas eu quero, com muita simplicidade, compartilhar um pouco com vocês, pelo menos de 3 coisas que eu creio, se estiverem presentes na minha vida e na sua, nos ajudarão a viver uma vida abundante. A primeira delas, vou pedir o Paulo para colocar ali, para desfrutarmos de uma vida abundante. Você pode ler comigo o que está escrito ali? Jesus precisa ser a maior fonte de satisfação da nossa alma. Você lê comigo de novo? Jesus precisa ser a maior fonte de satisfação da nossa alma. Sabe, meus queridos, eu vou dizer para vocês, olhando pela minha experiência, pela minha própria vida e pelo que a gente vê nos dias de hoje, parece que muitos de nós crentes
quer viver a salvação achando que salvação tem a ver só com a eternidade, só com ir para o céu. Nós não conseguimos às vezes entender que mais do que nos garantir um lugar na eternidade, Jesus veio transformar a nossa vida aqui e agora. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando Jesus alcança a minha vida e a sua vida, não é só para nos garantir um lugar no céu, é para a partir de hoje, a partir de agora, nós vivemos uma vida nova, uma vida transbordante, uma vida cheia de Deus. Por isso em Colossenses 3, 1 e 2 diz: agora nós precisamos buscar as coisas que são do alto, não mais as coisas que são da terra. O próprio Jesus em Mateus 6:33 nos orienta a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vejam que Jesus está mudando o nosso paradigma, o nosso padrão de vida, o padrão de vida do mundo. Se nós fomos alcançados por Cristo, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos agora viver buscando em primeiro lugar as coisas que são do alto, as coisas que vêm de Deus. O reino de Deus precisa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Só que, meu querido, infelizmente nós não estamos entendendo isso. Nós fazemos uma segregação, parece que Deus e vida com Deus é domingo na igreja, é na célula, o resto eu ando como o mundo anda. E meus queridos, nós como crentes tantas vezes estamos vivendo numa correria louca, buscando satisfação, buscando sucesso em coisas que o mundo diz que há sucesso. Inconscientemente, nós avaliarmos o nosso tempo, nós vamos concluir que nós estamos achando que a nossa felicidade vai vindo do trabalho, vai vindo o dinheiro, vai vindo a viagem, vai vindo o prazer, vai vindo a escola, vai vindo o sucesso profissional, porque nós gastamos quase 100% do nosso tempo nisso. Meu querido, o que eu quero dizer para você nessa manhã, entenda uma coisa que você sabe, mas eu quero nos lembrar: nada neste mundo, nem o melhor trabalho, nem o melhor casamento, nem a melhor família, nem a melhor viagem, nada vai suprir a nossa alma, nada vai nos satisfazer completamente. Só existe uma coisa, só existe uma pessoa que pode nos satisfazer totalmente: é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode dar sentido completo à minha vida e à sua vida. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Meu querido, quantos de nós estão focando as nossas vidas no sucesso profissional? E nessa busca desenfreada a gente deixa a família, a gente deixa os amigos, a gente deixa Deus. Não tem mais tempo para estar na igreja, não tem mais tempo para orar, para ler a palavra de Deus, porque o nosso foco é esse. Nós precisamos ser bem-sucedidos, nós precisamos prosperar. E aí, quando acontece um atropelo, uma coisa que não estava no programa, quando o que nós queremos não acontece, nós entramos em crise, em desespero, e muitos crentes: meu Deus, por que o Senhor deixa eu passar por isso? Por que eu estou vivendo nisso? Só que antes, não pergunta para Deus se esse era o propósito de Deus para a vida dele. Quantos de nós estão colocando a nossa felicidade em outra pessoa? No marido, na esposa, no filho. E quando o filho não supre a nossa exigência, e ninguém tem como suprir, vem as crises no casamento, vem as crises no lar, por expectativas que nós jogamos em pessoas, em coisas que não tem como nos satisfazer. Eu quero nos lembrar nessa manhã que só Jesus pode nos satisfazer completamente. A verdade é que se nossa vida não estiver firmada em Deus, nós não teremos estrutura, seja para lidar com o sucesso, seja para lidar com o fracasso. O que devemos fazer então? Deixar que Jesus seja a maior fonte de satisfação da nossa alma. Meu querido, ouça essas palavras que Jesus disse para você. Olha só, em João 4,14: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará vida eterna. Olha o que Jesus disse em João 10:10: mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. Jesus não disse aqui que ele veio para que nós tenhamos vida no dinheiro, tenhamos vida completa no trabalho, vida completa no casamento. Não, ele disse:
eu sou a fonte da sua vida completa. Eu sou a água que você precisa, que vai saciar a sua sede, que vai transformar a sua vida. E sabe, meus queridos, quando a gente começa a pensar nisso, e começa a perceber que Jesus pode nos encher de tal forma, que a nossa vida tem sentido, que a nossa vida passa a ser completa, aí a gente começa a compreender algumas coisas. Recentemente eu estava lendo o livro de Atos, e tem algumas coisas que você fica assim chocado, e uma delas para mim é Estevão. Você se lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja? E um verso que fica muito gravado na minha mente, no capítulo 7, no verso 60, Estevão está sendo apedrejado, Estevão está sendo morto por ser fiel a Deus, por pregar a palavra de Deus. E meu querido, olha a oração que esse homem faz. Ele diz: Senhor, não condenes essa gente por esse pecado. Essa era uma vida que estava tão cheia de Deus, que no momento de maior dor e de maior sofrimento, em vez de ele condenar Deus, em vez de ele reclamar das circunstâncias, ele está preocupado com aquelas almas que estão pecando contra Deus. Era uma vida que era completa em Deus. Mas aí você segue um pouco mais à frente, ainda no livro de Atos, você pega no capítulo 16, Paulo e Silas, pregando a palavra de Deus no local, vem uma menina endemoniada, libertam aquela menina do demônio. Os donos daquela menina, porque era uma escrava que ganhavam dinheiro com ela, ficaram revoltados, pegam Paulo e Silas, os surram em praça pública, os humilham, e depois de arrebentar com eles, a Bíblia diz que jogam eles no fundo de uma prisão, acorrentam os pés deles num tronco. Mas meu querido, você sabe o que a palavra diz no verso 25? Diz o seguinte: você acha que Paulo e Silas estão lá chorando, se lamentando, reclamando: ah Deus, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando isso? Não, a palavra de Deus diz: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Meu querido, eram homens que seus corpos estavam presos, mas seu espírito era livre, porque Deus os preenchia, Deus os completava. Não importa as circunstâncias que eles estavam vivendo, se estavam enfermos, se estavam doentes, se estavam passando fome, a alegria deles estava no Senhor. Mas ninguém, eu acho que refletiu isso com mais beleza que o profeta Abacuque. Eu vou pedir a você que leia comigo aquele texto, porque ele resume de uma maneira poética a ideia que eu quero passar para os irmãos nessa manhã, de que Jesus precisa ser a fonte de satisfação da nossa alma. Vamos ler juntos? Ainda esse é um homem que vivia numa sociedade rural. Se as plantas não produzirem, se o gado não der o seu leite, a sua carne, ele não tem como viver. Mas veja, meus queridos, o que esse homem de Deus está dizendo: ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. A minha força estará no Senhor. Meu querido, quando a nossa alma está satisfeita em Cristo, quando nós estamos transbordantes de Jesus, você vai viver mais plenamente o seu casamento, você vai aceitar o seu cônjuge como ele é, você vai aceitar as falhas dele, você vai saber perdoar, você vai mesmo aceitar aquelas pessoas que te perseguem. Sabe por quê? Porque você vai entender o seguinte: se as pessoas não te amam, não te aceitam, existe um que é maior, e nós cantamos isso aqui, que te ama e que te aceita. E se Deus te ama e te aceita, o que mais você precisa? O nosso problema é que nós estamos buscando satisfação em coisas que não podem nos dar satisfação. Prosperar é bom, ter uma boa casa é bom, ter um excelente casamento é bom, mas essas coisas são melhores quando Jesus é a fonte da nossa satisfação, porque nós sabemos lidar com todas as coisas. Meu querido, uma vida abundante em Cristo não é uma vida cheia de conflito, não é uma vida sem conflito, não é uma vida sem dificuldades, mas uma vida cheia. Uma vida abundante é uma vida cheia de Deus, que você passa pelo vale da sombra e da morte, mas você sabe que Deus está com você. Você chora, você se aflige, mas você não se desespera,
porque Deus tem uma vida para você. Eu quero dizer para você que nós temos sido tantas vezes injustos com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos sido injustos, exigido da outra pessoa coisa que ela não pode fazer, que só Jesus pode fazer. Jesus veio nos dar a vida completa. E se a sua alma não estiver completamente satisfeita nele, você vai se perder nos caminhos da vida. Você vai fazer qualquer coisa por dinheiro. Você vai fazer qualquer coisa para satisfazer as suas necessidades. Então a minha primeira palavra nessa manhã é isso. Se nós queremos desfrutar de uma vida abundante, nós precisamos de quê? Que Jesus precisa ser a maior fonte de satisfação da nossa vida. Mas existe uma outra coisa ligada também a essa, muito importante, vou pedir ao Pablo para colocar. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Pablo, coloca os textos para mim, por favor. Eu quero que você leia comigo esses 3 textos. Vamos lá, o primeiro. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Olha esse segundo. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 21, por favor. Não é outra pessoa que me chama Senhor, Senhor, e entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, estabeleceu na sua palavra padrões de vida. Através desses padrões, Deus revela para mim e para você como nós podemos ter vida abundante. Entretanto, acontece uma coisa curiosa. Nós, seres humanos, somos os tais. Essa é a verdade. Porque a gente acha o seguinte, que Deus não sabe bem o que está falando. Não, o que Deus disse ali não é bem assim. E aí a gente tem a mania de mudar tudo. De querer dar uma interpretação nova para o que Deus falou, para desviar da direção do que Deus estabeleceu e fazer as coisas do nosso jeito. Meu querido, Deus é santo, Deus é perfeito. E eu gosto sempre de dizer isso, quando Deus estabelece alguma coisa, não é para o meu sofrimento, não é pelo seu sofrimento, não é porque Deus é mau, é porque Deus conhece todas as coisas, conhece a realidade espiritual que existe por trás de todas as coisas. E quando Ele estabelece um propósito, Ele sabe que se nós fugirmos daquilo, nós sofreremos por isso. Nós teremos dificuldade por isso. Mas não é que nós temos sempre a mania de duvidar de Deus. A gente acabou de falar no Éden, Deus falou, olha, Adão e Eva, sigam por aqui. E chega um momento, Adão e Eva duvidam. E aí vem morte e sofrimento. Mas aí, meu querido, acontece uma coisa interessante. Jesus vem, restaura tudo, põe ordem na casa, nos dá de novo a vida abundante. E aí nós, crentes, começamos a duvidar de Deus. Começamos a dizer, olha, é assim, não, realmente a Bíblia fala isso, mas a gente tem que contextualizar, isso é coisa do passado, não tem tanto a ver com o presente. E aí nós terminamos, como diz Salomão, complicando tudo de novo. E a gente poderia citar vários exemplos. Por exemplo, a Bíblia fala que sexo fora do casamento é pecado. Se você é solteiro, meu amigo, você tem vida sexual fora do casamento, você está se prostituindo. Se você é casado, você está adulterando. Mas aí a nossa criatividade é tal, né, pastor? Chega assim, não, mas olha só, se for num namoro sério, né, assim, pensando em casamento, não tem problema. A gente vai casar logo a seguir, não tem problema. Aí a coisa vai ficando mais interessante. Não, pastor, mas você não conhece a minha mulher não se interessa por mim, é fria. Eu tenho direito de ser feliz, eu posso me envolver com outra pessoa, Deus não quer que eu seja preso nisso. Meu querido, a palavra de Deus não diz isso. A palavra diz que sexo fora do casamento é pecado. Ou você obedece, ou você não obedece. E aí, é curioso isso. Muitos casais enfrentam problemas sérios de relacionamento, de disfunção sexual na vida do casamento, e não sabem por quê. Eu te digo por quê. Quando você vive uma vida sexual fora do casamento, o diabo tem autoridade sobre a sua vida. Você vive níveis de paixões e de experiências que são completamente fora do padrão de Deus e que não tem como estabelecidos dentro do casamento.
E aí o diabo começa a cobrar conta, e por isso tantos casamentos, tantas famílias são destruídas. Por quê? Desobediência. A palavra de Deus fala em honrar pai e mãe. Quantos de nós filhos, pastor, Renato, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Honrar pai e mãe que a Bíblia está falando, não, meu querido, a palavra de Deus fala honrar pai e mãe. Ele não fala qual pai, a condição do pai, a nossa obrigação como os filhos é fazer isso. E quantos filhos são desrespeitosos com o pai, são desobedientes com a mãe, abandonam seus pais na velhice? Quantos? E dentro da igreja? Desobediência. A palavra de Deus fala sobre perdoar ofensores. E o nosso padrão de perdão é Jesus. Jesus nos perdoou antes mesmo que nós pedíssemos perdão a Ele. E quantos de nós dentro da igreja não falamos com alguns irmãos? Dentro de uma célula não falamos com outro. Dentro da nossa casa, com esposa, com marido, nós retemos mágoa, retemos dores. E aí estamos ficando enfermos, estamos enfrentando dificuldades em tantas áreas da nossa vida por conta de um laço de amargura que está preso lá atrás. Quando Jesus simplesmente nos diz que nós devemos perdoar os nossos ofensores. Jesus não disse que você vai perdoar se ele te pedir perdão, se ele se arrepender. A nossa obrigação é perdoar. Mas nós não, criamos, não, irmão, mas não é bem assim. Né, pastor? Se ele vier e me pedir perdão, me pedir desculpa, eu até perdoo. Mas enquanto ele não fizer isso, eu não vou fazer isso. Aí fica carregando o resto da vida tralhas que impedem a pessoa de desfrutar de uma vida plena de Deus. Dízimos e ofertas. A palavra de Deus fala sobre dízimos e ofertas. Eu fico encantado que a primeira referência sobre dízimos e ofertas na Bíblia não tem nada a ver com igreja. É com Abraão, após ser vencedor numa batalha. Ele se enche de uma alegria tal, de um contentamento tal, que ele vem e dá a Deus 10% de tudo que ele recuperou. Tudo. O dízimo foi instituído ali por Abraão como uma forma de adoração a Deus, e depois Deus estabeleceu o dízimo como uma forma de manter a sua igreja. Aí, nós com a nossa criatividade, né, começa, não, mas o dízimo é coisa do Velho Testamento, não, é assim, se tiver outra coisa, eu posso priorizar outra coisa. Meu querido, você pode fazer o que quiser, construir a coisa do jeito que você quiser para satisfazer a sua consciência, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sabe por quê? Existem muitas razões, mas eu vou te dizer uma. Quando você não é fiel a Deus nos dízimos e ofertas, você está dizendo para Deus, ó Deus, isso aqui quem manda sou eu. Nessa parte aqui você não toca, eu administro. Ok, Deus te dá esse direito. Só que você vai sofrer as consequências disso. Já ao contrário, quando você entrega a Deus o que lhe pertence, você está dizendo, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, eu quero te devolver isso aqui em adoração. E mais, se você quer, realmente eu concordo em parte, que talvez Jesus tenha abolido o dízimo no seguinte sentido. Para mim, no Novo Testamento, Jesus não é dono mais de 10%, Jesus é dono de tudo. De tudo. E nós vamos estar dispostos a dar a Jesus muito mais que os escribas e fariseus, ele próprio falou. O 10% é o mínimo. Nós temos que dar muito mais. Só que a gente cria ali as artimanhas, as justificativas para desobedecer a palavra de Deus. E terminando essa ideia de exemplo, eu quero só falar de mais uma coisa muito importante. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser submissos às autoridades. Nós precisamos ser submissos às autoridades. Mesmo que muitas vezes nós não concordemos, mesmo que muitas vezes nós não estejamos de acordo, se há uma autoridade constituída, a Bíblia diz que ela foi constituída por Deus, então nós precisamos ser submissos às autoridades, a não ser que elas estejam fazendo algo contrário à palavra de Deus. Mas, meus queridos, quantos de nós na nossa igreja, na nossa célula, na nossa família, nos rebelamos contra o líder, contra o pastor, contra as decisões da igreja, porque a gente não concorda? A igreja resolveu pintar a parede do templo de vermelho, branco e verde, que é a cor do Fluminense, mas eu sou flamenguista, eu queria preto e vermelho, então eu não vou contribuir, não participo disso. Meu querido, a partir do momento que a igreja, como autoridade sobre nós, tomou uma decisão, mesmo que ela seja contrária a nós, nós devemos nos envolver e participar, porque essa passou a ser a nossa decisão. Nós precisamos ser submissos às autoridades. Autoridade na cela, autoridade na casa. Nós precisamos compreender isso, porque quando nós nos rebelamos contra a autoridade, nós estamos nos rebelando contra Deus, e aí nós sofremos, passamos por dificuldades, passamos por aflições, e não entendemos por quê. Porque nós estamos em desobediência.
Em 1 Samuel 15, os versos 22 e 23, tem uma palavra muito interessante de Samuel para o rei Saul. Eu ia ler com vocês, mas nosso tempo está um pouquinho adiantado, eu não vou ler, só vou fazer referência. Em que Saul tinha que destruir todas as ovelhas e tudo mais, ele reteve uma parte do rebanho. E aí quando Samuel chegou, olha a criatividade humana. Não, o negócio é o seguinte, eu sei que Deus tinha falado que era para destruir tudo, mas nós, o seguinte, nós tivemos uma ideia melhor do que a de Deus. Nós resolvemos guardar uma parte aqui para oferecer em sacrifício a Deus. E sabe qual é a palavra que Samuel, né, Deus usando Samuel, diz, Saul, a desobediência é comparada à feitiçaria. A desobediência é comparada à feitiçaria. Meu querido, quando você desobedece a Deus, querendo ou não, você está servindo ao diabo, você está abrindo brechas para o diabo agir na sua vida. Então o que eu quero nos dizer nessa manhã é o seguinte, ó, quer eu goste ou não, quer eu entenda ou não, eu preciso ser obediente a Deus. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso cumprir os valores do reino de Deus. E aí, quando nós cumprimos, acontece uma coisa interessante. Nós começamos a desfrutar de uma vida abundante. É loucura? É. Mas quando você é fiel a Deus, quando você está na direção de Deus, quando você passa o que preciso for, mas ao lado de Cristo, você começa a desfrutar uma vida abundante. Você quer ter uma vida abundante? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Ou será que existem áreas na sua vida em que você anda em rebelião? Forte, né? É forte, né, irmão? É forte. Mas nós andamos em rebelião. E eu sou advogado, eu falo que às vezes é difícil a gente ouvir essas coisas. Nós vivemos no tempo do direito. Eu tenho direito. Cadê o Código de Defesa do Consumidor? Como é que Deus pode agir assim comigo? Mas você sabe de uma coisa, eu acho interessante, eu fiquei procurando na Bíblia, eu falei, Deus, onde está a República Federativa do Reino de Deus? Onde está? Não tem. A palavra de Deus diz que é reino de Deus. Se é reino de Deus, significa que Deus é rei e nós somos súditos. Ou eu cumpro o que o rei quer, ou eu não faço parte desse reino. Simples assim. Às vezes eu não gosto de falar assim, porque para nós, né, da sociedade moderna, cheios de direito, parece agressivo. Mas, meu querido, nós vamos botar aqui nessa cabeça dura, que Deus tem o melhor para nós. E se Deus estabeleceu algo, é porque se você fizer o que Ele manda, você vai viver a vida plena e a vida abundante. Eu sei que os irmãos já estão cansados, então para terminar, vão lá, Pablo, senão o pessoal vai ficar com fome. A primeira ideia, para desfrutarmos de uma vida abundante, nós precisamos de quê? Ser cheios do Espírito Santo. Leiam comigo aqueles versos ali. Não. Enche-se do Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você sabe, mas eu acho que infelizmente às vezes a gente tem que estar sempre lembrando. A grande marca da nova aliança feita em Jesus é o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes. Se você observar no Velho Testamento, o Espírito Santo não foi derramado sobre o povo de Israel. O Espírito Santo era derramado sobre pessoas para exercerem ministérios. Mas a grande marca da nova aliança em Jesus é o derramamento do Espírito Santo. Deus profetizou isso em Joel, no capítulo 2, no verso 28 a 29. Deus prometeu o seguinte, ouça o que eu vou ler. O Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões, até sobre escravos e escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Essa profecia de Joel, nós conhecemos, ela foi cumprida em Pentecostes. Enquanto os discípulos estavam reunidos, então o Espírito Santo se derrama sobre todos os que ali estavam. E meus queridos, nós precisamos entender que o derramamento do Espírito Santo sobre nós, enquanto igreja, não é à toa. Ele tem um propósito.
No Velho Testamento, através da lei, Deus mostrou uma forma de um homem agradar a Deus, que era cumprindo a lei. Mas isso serviu basicamente para duas coisas. Primeiro, para preparar o povo de Israel para a vinda de Jesus. Mas segundo, para mostrar para mim e para você o seguinte: nós não conseguimos cumprir a lei de Deus pelos nossos esforços. Por mais que eu seja reto, por mais que eu seja bom, por mais que eu cumpra 99% da lei e 1% que eu descumpra, eu já sou pecador e já sou o réu que tenho que sofrer as consequências da lei. Nenhum ser humano tem como por si só cumprir a lei de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a salvação não é pelas obras. Porque nós podemos andar um dia inteiro fazendo coisas boas, mas um pensamento errado já nos condena diante de Deus. Por isso que a nossa salvação é em Jesus. Mas Deus, já sabendo que se depender de nós mesmos, a gente não consegue nem mesmo seguir o que Jesus falou, já no Velho Testamento, em Ezequiel 11, 19, Deus diz assim, ó: e lhes darei um coração novo e uma mente nova, tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano. Deus estava, desde o Velho Testamento, estava falando o quê? Do Espírito Santo que iria derramar sobre a sua vida e a minha vida. Sabe por quê, meus queridos? Quando o Espírito Santo então vem nos encher e morar na nossa vida, aí nós temos condição de cumprir a lei de Deus. Paulo, em Romanos 8, 7 e 9, olha só, ele resume isso, presta atenção, olha o que ele diz: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer à lei de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus, ponto. E aí ele diz: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Ele diz: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Veja, meu querido, então, quando Deus derrama o seu Espírito sobre a sua igreja, é porque o Espírito Santo quer habitar em você, e quer te conduzir dia a dia, quer te orientar nas crises da sua casa, nas crises do seu trabalho, nas dificuldades que você enfrenta. O Espírito Santo de Deus quer te mostrar como agir, porque, meu querido, como diz Gálatas 2:20, o nosso alvo é: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo do crente. Chegar ao ponto de que Cristo viva em nós, e isso só é possível através de uma ação completa do Espírito Santo. Mas quando o Espírito então é derramado, quando ele nos enche, aí nós começamos a viver a vida de Deus. E mais, nós começamos a produzir o fruto do Espírito. Presta atenção nessas palavras referente ao fruto do Espírito. Enquanto eu leio, pensa quantas essas coisas fariam diferença na sua vida e na minha. Olha o que diz Paulo em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito de Deus produz o amor. O amor pelos que não te amam, o amor pelos que te perseguem, o amor pelos que te amam. Quanto amor faria diferença no seu dia a dia? Mas mais, a alegria. Não a alegria fruto de um copo de bebida alcoólica, não a alegria fruto de uma viagem qualquer, mas a alegria do Espírito. Uma alegria que não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com ser filho de Deus. A paz. Você já pensou que é viver em paz em meio à guerra? Nós vimos ali Estevão, Paulo e Silas estavam em paz em meio à guerra. Paciência. Quanto de nós tem um paviozinho desse jeito? E a gente tenta falar, a pessoa fala: não, mas eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Meu querido, realmente, humanamente você vai, mas pelo Espírito de Deus, o Espírito pode produzir paciência na sua vida. Se não está produzindo é porque você ainda está vivendo na carne. Mas Paulo continua: delicadeza, fidelidade, humildade, domínio próprio. Meu querido, se nós queremos desfrutar de uma vida abundante, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo só vai encher a sua vida se você buscar.
se você desejar. Deus não vai fazer com você nada que você não queira. Você precisa ansiar por isso. Você precisa cada dia no seu quarto dizer: Deus, enche-me com teu Espírito. Me faz viver a tua vida nesse mundo. Me faz expressar a tua vontade nesse mundo. Pablo, coloca então, já estamos encerrando a última tela. Para desfrutarmos de uma vida abundante. Você pode ler comigo? Jesus precisa ser a fonte de satisfação da nossa alma. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus tem uma vida abundante. Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos orar. E nessa oração eu quero te dar a oportunidade, de repente, você se derramar diante do Senhor. Eu acho que a palavra de Deus vem para nós, para nos confrontar, para falar a nossa vida. E essa palavra falou ao meu coração, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Meu querido, Deus prometeu para você uma vida abundante. Jesus é a fonte dessa vida abundante. Isso não significa uma vida, como eu disse para vocês, sem problemas, sem sofrimentos. Basta ver a história dos grandes homens de Deus, basta ver a história de Jesus que foi preso numa cruz. Mas significa que teremos nesse mundo uma vida repleta de significado, de paz, de alegria do Senhor em nosso coração. Ainda que o nosso mundo exterior esteja em guerra, ainda que tenhamos sido humilhados, surrados e presos e acorrentados a um tronco como Paulo e Silas, o
nosso coração estará repleto de Deus. Você entenderá melhor as pessoas ao seu lado. Você desfrutará melhor das coisas que Deus tem te dado. Meu querido, vai chegar um tempo que você vai receber um presente de Deus tão grande, assim, uma coisa que você queria muito. E aí quando olhar para aquela coisa, em vez de você se alegrar por ela, o seu coração vai se encher em primeiro lugar de gratidão, dizer: louvado seja Deus. Deus é bom, Deus, o Senhor é a satisfação da minha vida. Isso é um presente do Senhor para mim. Meu querido, Deus quer isso para você. E como diz essa música, não importa o nosso passado. Só que eu quero te dizer o seguinte: enquanto nós mantivermos a nossa vida desse jeito, focando nas coisas erradas, não sendo repletos de Jesus, nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas. Se você quer colher coisa diferente, você precisa fazer algo diferente. Eu quero orar nessa hora, pedindo a Deus que encha a nossa vida da nossa vida abundante. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo diretamente, mas se essa palavra de alguma forma tocou em seu coração, e se nessa manhã você quer assumir algum tipo de compromisso com Deus, eu não sei qual é, enquanto eu estiver orando, você se coloque em pé. Se não tem, também não precisa. Eu quero só orar pedindo o enchimento da vida de Deus. Mas o ato de ficar em pé, eu quero dizer para você o seguinte: se você fizer isso, você vai estar dizendo algo para Deus, não é para mim. Eu não preciso que ninguém fique de pé. Eu trouxe aquilo para vocês, o que eu entendi que Deus queria que eu comunicasse para vocês e que Ele falou para mim. E essa palavra na minha vida produziu um impacto. Eu assumi esses compromissos diante de Deus, de buscar cada dia, antes de sair de casa, declarar que Jesus é a satisfação da minha vida, buscar nele a plenitude da minha vida. Eu assumi o compromisso de Deus: eu vou tentar, eu sei que não é fácil ser fiel à sua palavra, e eu vou buscar a cada dia o enchimento do Espírito. Se você então quer nessa manhã assumir algum tipo de compromisso diante de Deus, se você quer, onde você está, você pode ficar em pé. Eu vou começar a orar agora. Maravilhoso Deus, santo e bendito Pai, nós celebramos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Ó Pai, não há Deus como Tu, Senhor. Não há. Não importa o que nós fizemos, não importa o que estamos fazendo, o Senhor sempre, sempre, sempre estende a Tua mão em nossa direção. Ó Deus, nós queremos Te suplicar nessa hora. Nós queremos a vida abundante do Senhor, Pai. Nós não queremos viver pela carne, nós não queremos colher a alegria simplesmente do mundo, nós não queremos simplesmente o prazer do mundo, nós queremos a alegria do Senhor, a plenitude do Senhor. Ó Jesus, produz na nossa vida essa fonte que jorra para a vida eterna. Ó Jesus, nós queremos sobre a nossa vida essa vida completa que vem do Senhor, Pai. Uma vida transbordante, uma vida que não se porta consigo mesmo, uma vida que faz a diferença nesse mundo. Uma vida que faz a diferença onde está plantada, porque ali produz os frutos de Cristo. Ó Pai querido, que os frutos do Teu Espírito Santo se manifestem na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que sobre nós venha o Teu amor, venha a Tua alegria, a Tua paz, a Tua paciência, a Tua delicadeza, a Tua fidelidade, a Tua humildade, o Teu domínio próprio. Ó Pai querido, se alguém aqui está de alguma forma acorrentado a correntes de Satanás, nessa hora eu quero repreender em nome de Jesus. Eu quero reivindicar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, o sangue de Cristo que nos liberta de todo o mal, de todo o pecado. Se alguém acha aqui que não tem como vencer, eu quero dizer nessa noite, nessa manhã, que tem, porque Jesus já venceu tudo por nós. E dai-nos coragem, Senhor, para nos satisfazermos no Senhor, para sermos fiéis à Tua palavra e para buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo abençoado. Logo mais à noite estaremos aqui para adorar o Senhor. Boa manhã para todos.